Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Caolda, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog convencional que tem textos, www.numilar-fa.com.br. Não deixe no blog, esse blog existe basicamente desde os tempos do Orkut, né? Com a comunidade, depois virou um blog e depois migrou para, sei lá, outras coisas. Então, tá aqui. Então, esse vídeo que eu botei como assunto assim, né, de Ori Orixá lá, na verdade eu vou estar respondendo ao questionamento que me foi feito pelo Valdenésio. Ele fez um questionamento sobre o que deve cultuar, né, Ori Orixá, um primeiro que o outro, e eu vou responder sobre isso, né, de uma resposta do ponto de vista teológico, para explicar as coisas. Então, se você quiser entender, né, dentro dessa religião, qual deve ser o seu culto, né, como é que você faz para cultuar tendo tantas divindades, fique aqui e ouça as minhas explicações, tá bom? Então vamos ao... Quem não quiser, tem outros vídeos no canal, é só procurar alguma coisa que interesse. Bom, então vamos lá ao tema, para quem ficou, né? Para quem ficou aqui. Muito bem, como eu falei, eu sempre respondo comentários, aí eu estava botando lá, respondendo comentários como título do vídeo, e às vezes as pessoas não sabiam o que ia falar, né? Resolvi fazer uma inovação, vamos ver se dá certo, né? E vamos lá, vamos voltar aqui aos temas, só um momento. Tá meio bagunçada aqui a minha mesa, estou dando uma geral nela aqui, semana fiquei meio afastado aqui. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto. Eu acho que é uma dúvida normal, justa, né? Típica das pessoas que podem se confundir sobre a questão de divindades, muitas divindades. E agora, como é que eu faço, que eu cultuo? Eu só pediria a todo mundo, tem alguns vídeos que eu falo nesse canal sobre Deus, tem uma playlist, né? Tem playlists organizadas com vários vídeos, então eu tenho certeza que eu já comentei alguma coisa sobre essa questão de ter um monte de divindades, um monte de Deus, mas eu acho que legal trazer esse assunto aqui, né? A gente, como falei de religião, a gente sempre volta nos mesmos assuntos, né? Mas trazendo um ponto de vista um pouco diferente. Então, tem algumas explicações disso aí, procurem na playlist, vocês podem ter vídeos abordando esse assunto sobre outros aspectos. Mas é muito normal ter essa dúvida, né? A pessoa encontra uma religião no qual ela tem várias divindades, né? Na qual Deus é representado através de várias divindades, e a pessoa pode ficar na dúvida, e agora, o que eu faço? São muitos deuses, como eu me oriento nisso? A que Deus eu devo cultuar? Se eu cultuar o errado, serei punido por isso, né? Estou dizendo que essa seja a dúvida do Valdenésio, mas... é uma dúvida, estou falando, dúvidas que as pessoas podem ter, dúvidas honestas, né? Por causa dessa profusão, essa complexidade. De fato, né? Lembrando que o ser humano gosta de muito simples, né? O ser humano é maniqueísta, né? É bem e mal, A e B, né? Sim e não, ele não gosta... Quando você tem assim, muitas coisas envolvidas, ele fica sempre muito confuso. E é o que acontece aqui nesse caso. Né? Pode acontecer nesse caso, mas não é confusão, na realidade... Tinha uma coisa me incomodando na cadeira aqui. Então, não é confusão, não é complexidade, não. Pelo contrário, não posso dizer que é pelo contrário, mas assim, não é complicado, é simples. As coisas não são enroladas, não. Mas lembra que eu falo aqui sobre o ponto de vista teológico dessa religião, né? De Fá, que é a religião ligada à religião de Orixá, e Fá tem a teologia, e o que eu trago aqui é religião, são comentários religiosos. Eu não fico falando de Odu aqui, odologia, essas idiotices que as pessoas falam por aí, né? Então, aí para poder falar direito sobre essa questão de como ele perguntou, né? E a pergunta dele foi, olha, tem Ori e Orixá, qual que eu devo cultuar primeiro? Eu devo dar atenção para Ori ou para Orixá? Baseado naqueles vídeos, lembra? Eu fiz vídeos que eu falo sobre Ori, foram vários vídeos, né? Por quê? Porque vídeo sobre Ori não é um vídeo sobre uma divindade, é um vídeo sobre o tema, sentido da vida, a razão da vida, né? Que você tem. Então, o Ori está nesse contexto, por isso que foram uns 4 ou 5 vídeos, não sei. Foram bastante vídeos, eu não contei. Então, é sobre isso, né? Então, aí sobre isso teológico, para eu poder responder bem essa questão, do que você deve dar atenção, preciso falar um pouquinho mais sobre a religião, para as pessoas entenderem que ela não é complicada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que ela é muito simples. Então as pessoas acham, nossa, essa coisa é muito complicada, um monte de orixá, eu tenho que cultuar. Teve uma moça que falou isso, né? Eu prefiro ficar aqui com um Deus que tem um Deus só e eu só me preocupo com um. É verdade, você pode querer, é verdade. Essa é uma forma de você querer ver a religião em relação com Deus, você querer ver aquele Deus lá. Não vou falar sobre essa visão, mas é uma forma de você querer simplificar a sua vida. Olha, aquele cara é único só,
tenho certeza que ele está tomando conta de mim o tempo todo. Esse é o entendimento. Talvez faça bem para você, né? Talvez isso não seja a forma como funciona de verdade, mas a gente sempre tem que fazer escolhas, opções, acreditar nas coisas, né? Mas vamos lá, então eu vou falar sobre... Primeiro, estou aqui fazendo uma longa introdução, né, de 5 minutos, nessas longas introduções. Mas vamos lá. Então a primeira coisa importante nesse tema de divindades, e eu vou chegar bem nele, né? É o seguinte, o que é importante vocês entenderem, não é nessa religião, é na visão que essa religião traz do supernatural, do mundo, da nossa vida e de Deus. Cara, essas coisas são importantes, eu tenho que bater em todo mundo, né? Olha só, religião não é igual uma escola, ou, sei lá, uma coisa que você opte. Então, assim, eu vou entrar nessa religião, então minha vida será desta maneira que a religião diz que é. Olha só, eu já falei para vocês que não é assim que funciona. O fato de você ter adotado a religião A, B, C ou D não vai mudar nada no que é o mundo, no que é Deus, e no que é certo e no que é errado. Você só escolheu uma forma de entender o mundo que está em volta de você. Olha só, isso é muito importante, porque entender isso te dá melhora um pouco a sua visão sobre esse fenômeno religião, né, na vida das pessoas, ok? Então, o que eu falo, já falei em outros vídeos, assim, ó, existe uma realidade, existe um desconhecido, existe um mistério. Assim, essa relação nossa com Deus, esse negócio todo, isso faz parte do que chama do mistério. É o que nós não conhecemos. Esse é o domínio da religião. A religião te explica o mistério. Porque tem a ciência aqui, que vai explicar aquelas coisinhas, leis físicas, né, magia natural, nem leis naturais, né? Aqui está tudo explicado. Aí esse cara aqui sai querendo explicar essas coisas daqui de cima, como se ele soubesse, aí ficar inventando aquelas coisas malucas, e as pessoas, é verdade, ele está dizendo isso, E tinha também aquele pessoal que saía daqui querendo explicar a parte daqui, cometendo os mesmos erros, né? Então, assim, os erros que tinham na Idade Média, antigamente, dos religiosos, querendo explicar o mundo natural, né, as leis naturais, através de explicações supernaturais, é o mesmo erro hoje que ocorre, né? É tão absurdo quanto hoje esse pessoal de ciência, né, cientistas, ateus ou não importa, quererem explicar o segredo, né, a parte que você desconhece com explicações naturais. Se você tem um pouco de conhecimento, um pouco de lógica, um pouco de bom senso, você vê que as explicações que essas pessoas dão são completamente absurdas, estapafúrdias, é uma coisa para imbecil que eles fazem aqui. Mas estão falando que, por que eu estou querendo dizer isso aí, né? Estou querendo elogiar os cientistas religiosos, né? Elogiar ao contrário, né? Por exemplo, dizer que existe um limite, né? Tá aqui, tá certo? Então a religião procura explicar aqui. Agora, o fato de você criar explicações para isso aqui não muda o contexto que seja de verdade. Você entendeu? Olha só, o que é. Você não conhece. Então aí aparece eu vou te explicar isso aqui na verdade é isso. Ah, entendi. Aí vem outro, não, isso aqui não é isso, isso aqui é isso. Aí aparece outro, não, isso aqui não é isso. É isso, cada um tem uma explicação. Você tem que decidir qual você... Né? Olha, o fato desse cara explicar do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito D, não vai mudar a realidade, vai mudar o que é. Então, é isso que você tem que ter sempre em mente, né? Entendeu? Você tem que escolher uma. Compliquei, né? Mas é isso, a vida, já falei, a vida não é feita de cinza e não, branco e preto, vermelho e azul. Assim, você tem que escolher entre várias opções. Então, as religiões têm essa característica de tentarem, cada uma delas traz uma explicação, ok? Então, isso é um conceito teológico importante. Cada uma delas traz uma explicação. Você acredita no que você quiser, que se você se sentir confortável. Acho que no meio dessa conversa vocês podem entender o que eu vou falar aqui. Isso fica mais claro. Seria um tempo para falar umas 2 horas sobre ele. Vocês entendem que se sentir confortável, ok? Bom, então, essa religião traz uma explicação um pouco diferente de que outras religiões trazem, né? Tá certo? Por quê? E eu estou dizendo que essa explicação tem por quê? Porque eu vou lá nos versos de Fá, nas nossas escrituras sagradas, interpreto, analiso e trago para vocês essa visão teológica. E qual é essa visão nossa sobre esse assunto? E isso impacta na questão dos ori, do orixá, da divindade de Deus, não sei o quê. Tudo que eu vou falar aqui impacta lá, eu não estou falando aqui à toa, tá? Por quê? Porque a nossa visão, na visão desta religião, que ela traz para as pessoas é o seguinte, que nós não precisamos ser salvos, né? Porque tem religiões cristãs, os evangélicos aí, né, os protestantes, eles acham, tem uma visão totalmente diferente, né?
que as pessoas nasceram com um pecado original, tem um pecado, você nasceu em pecado porque há não sei quantos 10 mil anos atrás, como é que é? A Eva comeu uma maçã que não deveria. Mentira, Adão e Eva comeram. Não, desafiaram Deus porque quiseram, optaram pelo conhecimento. Essa aqui é uma história que eu gostaria de comentar, cara, assim, minha visão crítica sobre essa história. Mas quem sabe um dia, né? Eu tenho várias questões que eu gostaria de falar e não consigo ter tempo. Mas o que eles fizeram? Eles têm essa visão de que aí, então você nasce com um pecado original, por qual você não tem culpa, você não fez nada daquilo, tá certo? Você está vivendo nesse mundo aqui, mas tá bom, beleza, tá ok, Deus, acho que eu tô, né? Não só por opção, né? Estou complicando aqui. Mas, então, essas religiões cristãs, elas entendem que você precisa ser salvo. Estou querendo falar, por quê? Porque você nasce e você tem que urgentemente procurar Deus, amar Deus, louvar Deus o tempo todo, porque se você não puxar o saco de Deus, se você não adular Ele, no final da sua vida você vai para o inferno e vai passar o resto da sua existência no inferno. E é assim que eles entendem. A gente não tem essa visão, tá certo? Não tem essa visão que você precisa ser salvo, tá certo? A gente não tem essa visão. Na visão dessas religiões, essa questão de qual divindade eu tenho que correr e me agarrar a ela, o que eu falei, porque ela é muito condizente com essa visão de que você precisa ser salvo. Que se você não se agarrar a essa divindade, você não agarrar a Deus ou anjo, ou sei lá, quem você quiser eleger lá, você vai para o inferno, para o diabo. Entendeu? Essa é a visão. Então você tem essa necessidade de ter uma divindade e ficar ali, eu tenho que ficar rezando, tenho que ficar no seu guia. Essa é a visão dele. Essa religião tem essa visão. Você gosta dela? Beleza, gente, viva com ela, não tem problema. Tem várias coisas positivas nessa visão. O fato de ela te fazer essa adoração, né? Essa idolatria, né, a Deus, porque não é verdade que não tem idolatria. O que tem lá é a idolatria apenas a um, mas continua tendo idolatria, assim, continua sendo idolatria. Entendeu? Tem vários aspectos positivos, porque ao você fazer isso, outras coisas vão junto e melhora. Então, esse negócio de, assim, eu não estou falando mal da religião lá, estou dizendo que é a característica. Entendeu? Então, essa busca que você faz de se agarrar a um Deus é importante porque que neste modelo aqui você tem que ter um Deus que você se agarre urgentemente, porque ele vai te salvar. Se você não fizer isso, ele não vai te salvar. Né? Eles têm esse componente de ser salvo. Entenderam essa parte? Ser salvo. Só queria fazer um parênteses antes de continuar, é o seguinte, que toda essa visão aqui que eu falei, de pecado original, de ser salvo, de inferno, essas coisas todas aqui, que são os principais elementos que assombram as pessoas, elas não estão diretamente ligadas naqueles textos que ele tem, né? Esses elementos, eles são, na verdade, criações teológicas posteriores. Não sei se vocês sabem, né? Mas partes livros da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E essa teologia toda que as pessoas passam para vocês, eles não são coisas que eles dizem que receberam de Deus. São coisas assim, a maior parte da teologia cristã e católica, ela nasceu de interpretações humanas, nasceu de textos humanos e interpretações humanas, de teologia humana que chegou com baseado como isso aqui, como queria demonstrar, é isso aqui. E às vezes, quando você vai voltar aqui na origem, você eu não estou entendendo. Como é que baseado em A, B, C dele chegou a essa conclusão aqui? Então, estou só falando o seguinte, isso tudo que essa visão que o católico tem aqui, os cristãos têm, o protestante pior ainda, tem visões muito ruins. Calvinistas são pessoas, têm visões péssimas, cara, assim. Eu tenho, asco desse cara. Mas são visões humanas, né? A maior parte, cara, eu vou dizer que 90% da teologia católica nasceu de interpretação humana, de concílios, tá certo? Concílios. Então, assim, vamos combinar que é dessa maneira. Vamos combinar, foi tudo combinado ao longo de vários séculos. Então esta visão, essa interpretação que o pessoal passa para você é humana. Mas beleza, então, olha só, foi um parênteses que eu fiz lá. Então, voltando ao ponto, então, tem esse modelo. Então, nesse modelo aqui, você só se salva se você não estiver agarrado a um Deus. Você tem que se agarrar, você tem que puxar, agarrar nas vestes dele, ele tem que te arrastando. É isso que está lá. Bom, é o que acontece no nosso modelo. O modelo desta religião não é assim.
Assim, outras religiões podem ter modelo parecido com os nossos, não sei o quê. Estou falando que nesta religião, a visão que as pessoas, as visões que as pessoas que entenderam, como vocês dizem, é a visão minha, né? Eu li as escrituras, eu estou trazendo para você uma teologia, assim como outras pessoas que também que eu consulto, leio, estudo, também têm visões similares, tá certo? Qual a visão que a gente tem, né? A visão que a gente tem é que nós não nascemos em culpa, não temos nada, a gente nasceu por opção. Deus nos deu essa vida como um presente. Olha essa visão. Ah, mas eu quero acreditar naquela. Beleza, vá para lá. Acredite naquela, no inferno e tudo mais. Nessa daqui, a vida é um presente de Deus. É uma graça que Deus lhe dá. E você nasce sem essa culpa. Você não tem pecado, tá certo, né? Não tem essa coisa. Então, não existe nesta religião essa obrigatoriedade de você ser salvo. Se não tem que ser salvo, você não tem que ficar cultuando ninguém. Ou seja, você aqui, na visão dessa religião, você não é obrigado a ficar cultuando uma divindade, Deus, ou as outras divindades. Eu vou falar um pouquinho dessa questão de Deus e divindade, para você salvar, não. O que ela diz aqui? Eu vou para frente e depois eu volto. O que ela diz? Que você é necessário? Que você tenha Iwa, que é a palavra Yorubá que diz para um bom caráter. Mas essa palavra tem um significado muito grande. É uma palavra simples. Por que eu uso? Porque Iwa, ela, cara, significa que você é uma pessoa honesta, verdadeira, empática, honrada, né? Gentil. Você é, sei lá, vou lembrar aqui todas as características. Então você é uma pessoa e você tem o Iwa, um bom caráter. Ou tem o Iwa-Arere, né? O Apelê. É o caráter ideal. A pessoa ideal é aquela pessoa que é uma pessoa excelente e que distribui. Estou esquecendo o último adjetivo aqui, né? Eu falei do gentil, mas ele é... Ai, caraca, só um momento, peraí. Nossa, deu um branco aqui. Generoso. Você é generoso com as pessoas. Essa é a pessoa ideal, que além de ser uma pessoa excelente, empática, você será lembrado para todo mundo. Tudo que né, como eu falei no vídeo ali, qual é o grande sentido dessa vida? É você sair daqui honrado, que as pessoas honrado. Lembrem de você, você quer ser lembrado pelas pessoas. A única coisa que você vai levar aqui do Aie, da vida ali, para o Orun, né, o mundo supernatural, lá de onde a gente vem, é a honra de você ser lembrado pelas pessoas, você ser lembrado, você ser querido, o amor que você vai trazer, a lembrança dessas pessoas. É isso o que diz, né? Então, o caminho, e aí o que acontece, né? E para você poder atingir, então esse é o que Deus diz, olha só, você tem que ser esta pessoa. Você não tem que rezar, não tem que fazer, não tem que penitência, não, você tem que ser esta pessoa. Se você for esta pessoa, ele acha o seguinte, focado, você vai atingir os seus objetivos na vida, você vai ajudar as pessoas e você vai sair honrado. É isso aí, entendeu? Eu queria dizer o seguinte, essa não é uma visão deísta, é uma visão teísta, de Deus na coisa. Por quê? Porque a religião entende o seguinte, para a gente aqui, nesse mundo onde a gente está, onde tem o livre-arbítrio é importante, o livre-arbítrio integral, na qual você pode se fazer o bem, o mal, você pode fazer qualquer coisa, tá certo, né? Você pode, não é questão de você escolher seus caminhos, não, o livre-arbítrio, você ser uma pessoa boa ou má, você tem esse arbítrio, que os calvinistas não aceitam, né? Você tem esse arbítrio, você está colocado a isso aí de forma natural. E você pode ser mal, você pode virar bem, você tem que fazer essa opção. Então Deus dá a nós as orientações. Então Deus, o teísmo é necessário porque Deus é uma fonte de valores, de ética, de moral. Então por que a gente, né, nesse meu modelo que eu disse, então no modelo eu não preciso de religião, olha só, em algum espectro, se você veio com tudo isso natural, você pode ser um ateu e no final das contas você vai ter uma boa vida e você vai ser recebido de volta para Deus de forma normal. Eu já expliquei isso aqui. Ninguém é obrigado a ter religião, ninguém é obrigado a cultuar ninguém. Não existe nenhum problema com os ateus. Os ateus têm um caminho pleno pela vida, não são obrigados a acreditar ou cultuar, se você forem pessoas boas. Mas Deus é uma fonte. Ao você entrar na religião e você se aproximar de Deus, Deus é uma fonte de valores, de ética, de moral, e as orientações através do texto sagrado, as pessoas que interpretam isso vão lhe trazer esta interpretação, essa visão, para que, como um auxílio, uma orientação, para que você possa atingir esse caráter ideal, porque pelos exemplos, né? E Deus, nessa religião,
optou, né? Essa religião optou por manifestar Deus, né? Na verdade ela não optou. A gente entende, e não só entende, como vê na prática Deus se manifestando teandricamente, ou seja, ele se manifesta junto a gente na forma de orixá. Então, os orixás são manifestações teândricas de Deus. Deus se manifesta humanamente. Para quê? Para que nós, olhando Deus naquela maneira, a gente se reconhecer, se espelhar em coisas, e você vê através desse exemplo as obras de Deus, você chegar nele, né? A forma de você se aproximar. Então Deus transmite. Então os versos também, né, manifestam toda aquela coisa de Deus através de Orumilá, através de Exu, através das ações. Eu já falei para vocês que os versos de Fá são bem diferentes desses mitinhos de orixá que tem por aí. Mas e tem os orixás. Então os orixás, ao terem comportamentos bons ou ruins, a gente, né? Eu estava, semana retrasada, passada, no Urubagé, eu falei sobre isso, aquele mito do Urubagé, né? Falando de Olu, né? Que tem um mito humano, que tem uma reação esquisita, como foi, ou seja, aquela reação humana estranha que teve, depois a correção, as pessoas, mas então esse orixá dessa maneira, ele tem esse ato, né? A gente olha assim, não é uma coisa boa, não, né? Não era necessário você interpretar as pessoas daquela forma incorreta. Então Deus é assim? Não, Deus não é assim. Mas esta é a forma de Deus chegar a você, quando Ele te espelha numa forma humana e você entende através de você mesmo, eu posso cometer esses erros, eu não devo ser assim, não devo ser injusto, tenho que fazer a coisa correta, ou olha, tenho que prestar atenção nas pessoas. Então, os versos são metáforas para poder trazer você. E o orixá é essa manifestação de Deus que você vê humanamente, né? É o que a gente chama de analogia entes. Filosoficamente, aí os teólogos falam, é analogia entes. É o que se manifesta aqui, tá certo, né? Então, a questão da fé em Deus é que vai te trazer e trazer esse exemplo, porque você não vai dizer o seguinte, né? Você quer ter um caráter ideal, mas você já não nasce com ele, você recebe através dele. Então Deus lhe dá, através da religião, né? Esse que é a religião, eu falo sempre aqui, é uma forma de comunicação de Deus com a gente, né? Deus nos comunica com a gente, isso aí para você ter orientação. E também, entendeu? Orientação. Calma, agora vamos para a parte 2. E por que não é? Por que eu estou dizendo, afirmando, eu tive cuidado de fazer essa afirmação, que nós não temos uma visão deísta, que Deus é a natureza, que Deus, está tudo funcionando igual, você apenas tem que ser um homem normal, que é a questão dos budistas, que tem outras religiões tem assim. Por que não? Porque nós somos teístas. E a presença de Deus está lá. No que pese Deus, ou Lodumare, ser um Deus distante, isso tem uma explicação. Olha só. E essa explicação nos confronta, vai de encontro, lembrando o seguinte, eu quero falar para todos, que existe uma expressão chamada ir de encontro é chocar, é o contrário. Ir ao encontro é você ter a mesma posição. Tá? Então essa nossa posição vai de encontro à posição dos católicos, porque eles entendem que não, Deus está juntinho deles, e nós não entendemos. E eu vou explicar por que não entendemos, porque a partir do ponto que nós acreditamos num Deus superior, um Deus maior, que é o que criou o universo, o mundo todo, olha, não é boa, neste modelo de criação de Deus superior, eu não tenho desse Deus superior me preocupando aqui com pequenos. Aí Deus, como é que faz? Né? Se manifesta, as divindades são essa manifestação de Deus para a gente, que é feita a nosso nível. Inclusive, como eu já expliquei lá no Odu Oxetuá, que em vez de Virgílio, os orixás são uma criação de Deus, são manifestações de Deus que tem a ver com a vida humana, com a gente, com a humanidade. Não existe orixá sem humanidade, sem pessoas. Não é verdade essa visão que algumas pessoas erradamente têm, interpretam de forma completamente equivocada, de que o orixá toma conta da natureza, que é o mundo, que é não sei o que, isso e aquilo. Essa é uma visão equivocada. Assim, é uma visão que quer remeter essa religião ao politeísmo. Eu já fiz um longo vídeo sobre esse assunto, né? Ao politeísmo e aquela coisa das religiões gregas. E mesmo lá, se você for procurar lá na teologia, que é o livro original lá, que fala sobre isso, o sentido não era esse, de ter um monte de gente controlando coisas. Não era o que acontecia lá, tá certo, né? Ou seja, aquilo foi o mito da criação, tem esses versos, essa narrativa, aquela criação, mas não era com esse sentido, não é que tem um monte de divindade, cada uma controla uma força da natureza, não. Quem controla tudo, quem tudo continua sendo o Deus maior, o Deus superior. Então, nessa religião nós temos essa visão, tem um Deus superior.
E ele aí é distante da gente, cara, como todo Deus superior, ele é distante da gente, mas ele se manifesta teatricamente aqui através dos orixás que estão lá, que é a nossa forma de... E outros irumolés, que você tem contato, que não tem sentido essas divindades sem a pessoa humana, entendeu? Então, olha só, essas divindades, essa manifestação de Deus só existe porque existem pessoas humanas, é só isso, assim, não tem jeito. Então, não somos deístas porque a gente tem essa coisa da fé em Deus, tá? E o que a fé não dá? Nesse modelo que eu falei de religião, o que a fé não dá? A fé nos inspira a vida, né? Inspira nossos atos, nos orienta os nossos atos. É através dele que a gente vê o que é melhor, busca o melhor de dentro da gente. É através da fé que a gente aprende e se relaciona, recebe as bênçãos de Deus. E por que, né? O exemplo que vem. E por que a gente precisa das bênçãos de Deus? Porque é ajuda, existe um compromisso, existe realmente a arca, né? A arca da aliança. Na verdade não é aquela arcazinha que eles botaram lá em cima com os querubins lá, aquela bobagem, tá certo? A arca da aliança com Deus é quando nós nascemos com aliança com Deus. Deus tem uma aliança com a gente de nos fazer feliz nessa vida, nos ajudar a ser feliz. E Deus se mobiliza para, né, através dessas manifestações, para nos ajudar. Então a gente usa a religião, usa a teologia, usa essa fé para nos aproximar, porque para podermos vencer as dificuldades e superar os desafios dessa vida. Então por isso que a fé é necessária. É necessária para a gente recuperar esse bom caráter, nos afastar do mal, que é uma opção que a gente tem, tá certo? A gente tem essa opção. Afastar do mal, ir para o bem, ajudar as pessoas, ser generoso, ajudar as pessoas que estão em volta da gente a seguir esse mesmo caminho, tá certo, né? E atingir o nosso objetivo. Então a fé é esse caminho que junta a comunidade toda para isso. E isso se manifesta, a religião de Orixá é isso, é uma religião voltada para o indivíduo, tá certo, né? Através do Ori, que aí eu vou explicar, tem aquela toda a explicação, mas a religião, ela é essencialmente familiar e praticada em comunidade. Nada acontece se você não tiver toda a comunidade reunida. Não tem nessa religião não tem aquele modelo de missa que um cara sozinho, um padre, um teólogo sozinho fica lá falando com todo mundo. Não, a comunidade tem que fazer as coisas unidas. E aí, adicionando um pouco de filosofia a esse negócio aqui, né? A questão de substância, né? E nominalismo, né? Então, assim, o fato de você olhar, ver a manifestação de Deus, né? Como uma pessoa incorporada e decorada, aquilo ali não significa que seja a pessoa humana, seja nós lá. Aquilo ali, assim, por quê? Porque a substância que está ali naquela pessoa, a essência que está ali, aquela manifestação lá dentro, na verdade, você tem que chegar, é Deus que está ali se manifestando para a gente, nos trazendo todo o conforto dele, tá? Você não se perca em aparência. Não tem várias, é uma pessoa incorporada, é um espírito, é um morto. Não é nada disso. O que tem a gente, né? E essa visão de olhar para um orixá fantasiado, vamos dizer assim, um orixá fantasiado, e uma pessoa diz, tudo é a mesma coisa, isso é a visão que os animais têm. O cachorro, se você pegar um cachorro, ele vai olhar ali, é um homem vestido, é um homem não vestido, é isso, né? Cara, só que nós não somos cachorros. Essa é a grande coisa de filosofia, não somos cachorro. A gente tem que entender a substância. Uma coisa é a pessoa que está lá, a alma, e outra coisa é ali, naquele momento, o orixá manifestado, que tem outra substância, é outro conteúdo que está ali dentro, tá certo, né? Essa é uma coisa importante para vocês poderem entender. Então, a primeira coisa, aí, depois dessa longa explicação, né, de 28 minutos aqui explicando, né, e tal, o que eu vou dizer para vocês? Aí vamos ao ponto da pergunta do Valdenésio, né, cara? Então, o ponto aqui é o que nós devemos cultuar primeiro, né? Olha só, primeiro, então, tudo isso foi para dizer o seguinte, olha só, essa questão do culto, parará, é uma coisa que nos apoia, a parte teológica e tudo mais, mas não é a essência de todo mundo. Você não é obrigado a tipo assim, entre religião, eu tenho que achar correndo qual é o Deus que eu vou ter que cultuar, que eu vou ter que fazer. Olha só, calma. Seja uma pessoa boa, tenha caráter, não sei o quê, aprenda. Ou seja, entenda o que Deus espera de você. Essa é a parte mais importante que você tem que fazer. Você tem que entender o seu papel no mundo. E principalmente aquilo que eu falei no negócio de Orives, que o próprio Valdenésio falou do Sócrates, né, que é a frase dele, o que é uma vida para ser vivida se você não tem o sentido. Qual o sentido? Então, busque o seu sentido. Você tem que entender o que você está aqui, o que você quer realizar nessa vida. Essa é a busca. E tem a religião, como ela estabelece isso como importância, né? Aliás, devia ser, em termos de Fá, essa frase de Sócrates devia ser essencial, né? Em Fá, cara. É assim, olha, qual o sentido de uma vida ser vivida se você não sabe ela, né? O sentido dela, qual o valor que tem uma vida, qual o sentido, né? Essa é a frase, né? Então, assim, essa é a história. Fá está para responder isso para você, tá?
Ela não está aqui, fala não está aqui para fazer feiticinho, amarrar, te ajudar a comprar uma geladeira, um carro, não é nada disso não, cara. Assim, você sair do seu trabalho, conseguir um trabalho melhor, pessoal, não é para isso não. O sentido de Fá é você encontrar o seu rumo, o seu destino, o seu objetivo, para que você possa encontrar, e aí você encontrando essa coisa, você consiga ter o prazer, porque você nasceu nessa vida para ter prazer, para ser feliz, para se realizar. É isso. Ele vem trazer essa realização de Deus para você, essa mensagem para você. Tá certo, né? Bom, mas aí tem a questão dos cultos, né? Orixá, então, vamos dizer o seguinte. Primeiro, de fato, você quer se ligar a Deus, eu falei, mas eu posso rezar direto para Deus? Pode, assim, não tem problema nenhum. Você pode rezar para quem você quiser, cara, para o que você quiser. Então, o que vem primeiro é os Ori. Olha só, como eu expliquei nos vídeos de Ori, Ori é uma divindade pessoal, sim, é verdade, mas ela só fica no Orum, né? Ela não influencia nada no Aê, e ela está ligada a gente recuperar essa história da nossa, esse nosso destino. Qual é a divindade que é a mão de Deus na nossa vida, que é a mão de Deus aqui no Aê, né? No mundo? São os orixás. Então, assim, se você tem que se ligar a alguma coisa, procure o orixá. Por quê? Porque é através dele que você vai ter esta ajuda de Deus, essa inspiração de Deus, as bênçãos de Deus, né? Os conhecimentos de Deus para a sua vida. É o orixá, porque o orixá é a mão de Deus no mundo. É isso. Eu estou inventando? Não. Eu já falei que eu não invento nada que está aqui. Tudo que está aqui está em verso de Fá, eu falo que tem verso. Aí vou dizer, mas tem gente que não fala isso. Problema deles. Estudem e aprendam, tá certo? Eu me justifico aqui com um vídeo de 1 hora, não sei o que, ou às vezes mais ou menos, explicando tudo o que é. Eu mato a cobra, eu mostro o pau e a cobra morta, tá certo? É isso. Então tá lá em Oxatuá. Deus colocou os orixás aqui para nos influenciar, tá? Nos versos de Fá. Toda vez que alguma coisa tem que acontecer através de Deus, uma intervenção divina, quem é que intervém na nossa vida? O orixá. Nenhum verso de Fá aparece Ori. Ori veio aqui e te ajudou. Não tem isso. Tá certo, né? Claro que existe verso de Fá, como está lá em Ogum Dameja. Eu li os versos do Abimbolá, que nada acontece nessa vida sem Ori. É verdade. Por quê? Porque é ele que dá o rumo do que é o correto, que você fez a opção. Porque aí tem algumas coisas que eu tenho que falar. Apesar dessa coisa bem de extrema liberdade aqui, o que acontece também? Né? Acontece também que você nasceu para atingir algumas coisas, você nasceu com fortalezas e fraquezas, baseado no destino, no rumo que você decidiu previamente. Você tem que encontrar esse rumo. Mas por que esse rumo não vem aqui cravado na sua testa para você não perder tempo e você ir nele? Eu talvez tenha esquecido de falar isso, né? Por que já não vem aqui, eu pego aqui, pum, é isso aqui você, então você... Isso aqui, não, por quê? Porque senão não haveria livre-arbítrio na vida. A vida seria um mapa, a vida seria um caderno já preenchido, e a vida é um livro em branco. Você nasce com aquilo ali, você tem, através da religião, você consegue encontrar isso, essa natureza em você, mas você não está prescrito. Você pode tomar aqui o rumo que você quiser, ir mais para cá, mais para lá, ou até virar. Você tem toda a liberdade, não haveria troca, não haveria essa bênção do livre-arbítrio de Deus se você só pudesse, só fosse obrigado a seguir o caminho que você fez lá. Não, se você mudar de ideia aqui, lembra, a vida é complexa. Não, eu achei legal, mas, cara, eu me interessei por uma coisa ali, vou mudar. Não, só na próxima vida, não. Agora eu quero mudar. É isso, tá certo, né? Então falando assim, o que você deve fazer importante, respondendo para o Valdonésio? Faça como a minha versão, como eu faço, orixá, é isso que você tem que se preocupar. Quando você está na religião e você consegue a felicidade de saber qual é o orixá que nasceu com você, sabe disso, eu expliquei isso, né? A gente nasce com um orixá na gente. Quando você, ótimo, mas não há problema nenhum, você pode se relacionar com qualquer orixá. Lembra que orixá é Deus, lembra, orixá não é uma pessoa, não são coisas separadas. Então o fato de você, faz de conta seguinte, faz de conta que eu fosse do orixá, sei lá, Oder. Mas aí você tem uma simpatia e você gosta muito de Ogum. Aí você faz lá seu culto, reza para ele, não sei o quê. Lembra que aquilo ali é um ícone, né? Usando a linguagem dos católicos, aí esse negócio de orixá é apenas um ícone que representa Deus, né?
Então, você pode usar para quem você quiser. Inclusive, essa religião não tem imagens, não tem ídolos. Ah, é um ídolo. Não, tudo bem, é um ídolo, não tem imagens, né? Então, se você quer rezar para algum, você pedir para as coisas, pode fazer, você será atendido, porque tudo isso são caminhos que te levam a Deus. Né? Essa questão de você saber qual é, dizer lá, afeta algumas coisas sim na sua vida, mas, cara, assim, não é para qualquer iniciante se preocupar. Mas aquilo ali não vai ofender ninguém. Ou seja, então meu orixá, faz de conta que eu sou o meu Odé, vai ficar ofendidíssimo porque na realidade eu rezo, eu me relaciono bem com algum e não com ele. Você está confundindo. Você está confundindo a forma de Deus se manifestar de uma forma humana com ele ser humano. Você não pode misturar as duas coisas. Não avance com esse entendimento. E, aliás, é um dos grandes problemas que as religiões, né, os cultos, as religiões formatadas têm isso, né? As pessoas, elas recebem uma informação da religião, aí por conta delas, elas saem extrapolando aquele entendimento. E Deus não tem culpa disso. Ou seja, o fato de uma pessoa ter obtido a informação original e ela ter derivado aquilo de uma maneira e criado uma coisa torta, não adianta você culpar Deus disso. E nem adianta você dizer assim, por que Deus não impediu? Nossa, gente, olha só, já falei, nós estamos aqui por nossa conta, livre-arbítrio. Né? Por isso que nasce, às vezes, em religiões, interpretações, cultos, não sei o quê, extremos, porque às vezes eles começaram direito, mas foram saindo alterados aí, né? E caíram numa coisa que não é boa. Mas e aí? Cara, esse é um problema humano, não tem nada a ver com Deus. Deus tentou te ajudar. Se você pegou aquilo e entendeu de outra maneira e deu outra interpretação, então todo mundo gostando e acreditando naquilo, cara, beleza, Deus já beleza, tá tudo aí, ó, entenda como quiser. A informação tá vindo para vocês. Esse é outro papo que você de ter. A informação de Deus está chegando. Se as pessoas pegam aquilo ali, distorcem, dão um nó e usam de forma errada, não é um problema de Deus. A informação está caindo. Deus espalha a informação no mundo. Tá? Existe essa coisa da informação global, de geral, que Deus coloca pra gente, né? Então, o orixá é isso. Então não fique preocupado, ou seja, mais uma vez, não espelhem pessoas nos orixás. Apesar de você ver aquelas histórias, porque as pessoas às vezes veem uma história que o orixá teve ciúme, teve raiva, teve inveja. Aquilo ali são parábolas, é Deus através de orixá se manifestando de uma forma humana para que você entenda aquela mensagem e entenda ali o que é certo e o que é errado, porque se você não tem a capacidade, se você não tem a capacidade de ver uma história e ali entender qual é o comportamento certo e errado, se você não tem sozinho, então peça ajuda de alguém, um babalaô, um sacerdote, um orixá, um padre, para alguém para te explicar, ó, fulano. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é bom, isso entendeu? Porque tem pessoas que leem uma história, já entendi, isso aqui é o bom comportamento, isso aqui eu não devo fazer. Tem outras pessoas que não conseguem, ele lê aqui, aquilo ali, tudo para ela, tá aqui o cara, né? Esse orixá fez isso, não vou fazer igual a ele. Cara, não é isso? Tem gente aí que os muçulmanos, eles, né, o pessoal do ISIS, né, do Estado Islâmico, eles fazem aquelas atrocidades todas com as pessoas, violência, aquilo tudo ali, eles dizem o seguinte, né? Eles saem, não, eu estou apenas fazendo da forma como o profeta, né, o Muhammad, viveu. Então, se a gente vive igual a ele, e ele é o profeta de Deus, eu estou certo. Esse é o entendimento deles. Assim, mais uma vez eu falei, esse é o entendimento dos caras. Por isso que, apesar de nesse mundo hábil, tem gente que é contra, não sei o que, os caras ficam, não, veja bem, ninguém é ali de falar, né, eles combatem os caras, fazem oposição, mas ninguém fala mal dos eles, porque ele vai falar, não, nós estamos seguindo apenas literalmente a vida do Muhammad, é isso mesmo, entendeu? Por isso que tem, eles ficam assim, né, mais calados para falar dos caras, tá certo, né? Essa religião é muito complicada para falar, tem que eu não gosto de ficar. Não tem nenhum problema falar deles, não. Mas eu não ganho nada com isso. Eu foco no que eu tenho que falar das religiões de boa, que não adianta ficar falando dessas coisas ruins que tem por aí. Tá certo? Então, a questão do orixá é isso. Então, se você não tem essa capacidade de interpretar, procure alguém que te ajude a interpretar. Não, olha só, li aqui, mas não entendi. É isso e aquilo. Aí você tem que meditar. Realmente, isso é bom, isso é ruim, isso está certo ou está errado. Você faça essa meditação e chega às suas conclusões. Tá certo, né? Mas, então... Valdenésio, voltando ao ponto, então, voltando de novo. Cara, o orixá é a mão de Deus, é nesse que você tem que focar.
Aí, mas e Ori? Não, Ori claro que é importante, né? Mas Ori não é o que interfere no seu dia a dia, não. Ori é o que você, através de Ori, desse seu anjo da guarda, é o que cuida de você lá, mas não está aqui, porque não tem a mão de Ori aqui no mundo aí, não está nos versos isso, não tem interferência aqui. Não, Ori veio aqui e te ajudou. Não, isso não tem nos versos. Tem assim, o Orixá tal te ajudou, Orixá B, C, Deus te ajudou através de Orixá, né? Mas não tem a interferência de Ori. Ori pode impedir, falar assim, ó, não. Ori que é uma mão de Deus na sua vida, né? Que é Ori, que é a divindade que Deus colocou para cuidar de você, né? É mais uma manifestação de Deus na sua vida, é o que cuida ali para você ter bons caminhos e ruins, para evitar, não. Mas tipo assim, eu peço uma ajuda para ir para um caminho, Ori fala assim, não. É isso, essa conversa é mais ou menos essa, né? Não quero estender muito mais, já tem 40 minutos aqui. Porque alguém pode ter pensado, não, então Ori me atrapalha? Não, Ori te ajuda, ou te atrapalha. É o que está escrito lá no verso. Veja o verso de Ori lá, que eu li os versos da Bimbolá lá, o Ogunda Beija lá, Ogunda Beija. Ori pode te atrapalhar. Assim, nada vai acontecer, não sabe por quê. Caraca, olha só, você nasceu querendo fazer alguma coisa. Aí você sai querendo fazer outra e sai pedindo ajuda de Orixá para aquilo. A Ori fala assim, não, olha só, melhor não, Deus, não vamos ajudar nessa coisa aqui, deixa ele por conta própria. É isso que vai fazer, não vai te punir, não vai te açoitar, não vai fazer nada disso, mas realmente, algumas coisas que você pedir, pode ir lá. É o que está também naquele verso de falar de Orumilá, em que o disse, olha só, tudo isso que eu estou falando é suportado por versos, você tem que ver os versos de Ori. Quando o discípulo foi reclamar para o Olodumare, a Deus superior, falou, Olodumare, Deus maior, olha, eu estou pedindo aqui, o Orumilá não está dando, assim, eu peço as coisas para ele, o Orumilá não me atende, estava lá no verso. Acho que é o Turupum, não lembro o verso agora, de qual que era, esse era um verso menor lá, no finalzinho que eu li. O Orumilá não me atende, fez um monte de coisa, eu faço tudo que ele me pede e não dá certo. Aí Deus, e aí o Orumilá, né, o seu discípulo aqui, o seu seguidor, está reclamando disso. E aí o Orumilá fala, olha, assim, eu faço o melhor que eu posso. Eu faço tudo que está ao meu alcance, mas eu não posso. Eu tenho limite. As coisas que eu posso fazer não vão superar o que o Ori determinou, o destino dele, né? O que o Ori determinou para a vida dele. Então, assim, ele pode estar querendo coisas que ele não estabeleceu para ele mesmo. E Deus falou, opa, assunto encerrado. É isso aí. Entendeu? Essa, cara, volta nesse vídeo aí, presta atenção nesse verso que eu contei lá dessa historinha. É uma história muito importante. Então, quem faz a gente ver a situação no qual a pessoa está querendo fazer a coisa e o Ori está impedindo? Tem, claro. Ah, mas isso é injusto? Não é injusto não. Na nossa interpretação, essa é a regra do jogo. É por isso que eu falo que essa religião é muito legal, né? Porque a teoria aqui é igual a gente vê a prática e vê a teoria. Olha só, está acontecendo isso não, é por causa dessa explicação aqui, tem uma explicação direta. Não é aquela baboseira, daquelas interpretações malucas que você faz na Bíblia. Então isso aqui, é isso que está dizendo, falando disso, então eu interpretei dessa maneira. Aquele maluco daquele Augusto Nicodemo fazendo aquelas interpretações alucinadas lá, né, de Bíblia que ele faz, né? Então aqui é muito mais simples essa interpretação, mas está ali no verso, ó. Por quê? Porque se você fez a opção para ir para esse lado, para aquele, isso tem que influenciar, né? Você não vai mudar, então assim, realmente vai ter dificuldade, então ele pode lhe atrapalhar, você pode ter escolhido um rumo que não é o rumo melhor para você, Deus está cuidando de você através disso, né? Então, e aí? Não, é isso, Deus está cuidando de você através de Ori, e Ori está ali, só que ele fica lá em cima, e a mão embaixo, a mão, né? É isso aí, é sempre Orixá. Então, Valdenésio, o que eu quis dizer, só para resumir aqui, o nosso foco de culto é Orixá, o Ori é uma coisa individual importante, você tem que procurar usar isso para encontrar a sua vida, mas não, o foco de culto nosso é Orixá, é verdade, tá certo? Não tem nenhum problema você cultuar seu Ori, mas assim, o que interfere na sua vida é Orixá, tá certo? Essa é a relação que você quer ter, tá? Mas a religião não determina que você precisa ficar fazendo isso o tempo todo, tá certo? Você deve primeiro se cuidar em ser uma boa pessoa. Não fique extremamente preocupado em ter que cultuar um Ori. Lembra, a nossa visão não é a visão do negócio, dos católicos, dos cristãos aí, dos protestantes. Você tem que focar em você, ser uma boa pessoa, né? O Orixá está ali para suportar isso, mas é importante que é através dele que você vai conseguir as coisas boas da sua vida. Tá certo? Eu acho que era isso. Acho que respondi tudo que você perguntou. Se não, pergunte de novo, a gente complementa, tá bom? Abraço a todos, até a próxima. Vamos fechar aqui.